Olha o que o Bitcoin está fazendo hoje. Olha o tamanho desse candle. Ele saiu aqui da região de 89 mil dólares. Ontem tentou romper os 90 mil dólares, não conseguiu. E agora já está em 83.850. Cara, tá caindo muito forte. Tá vindo testar esse fundo aqui atrás. O fundo lá de novembro, de quando ele despencou, né? Quando o Bitcoin despencou praticamente de 125 e foi parar lá em 84, né, veio a mínima aqui até os 80 mil dólares e tá com cara de que esse movimento que começou hoje vai testar esse fundo aqui nos 80 mil. Será que vai bater? Para quem acompanha meus vídeos aqui já sabe que eu acredito que sim e que vai romper e que vai cair muito mais. Pelo menos isso é o que eu acredito até agora e o candle de hoje vem confirmando. Agora tem uma coisa escondida aqui nessa região que é muito mais crítico do que simplesmente vir testar esse fundo, que é essa LTA aqui, ó. Se a gente pega essa LTA desse período recente, né, traçar ela aqui em branco, a gente está perdendo essa LTA desses fundos que vêm sendo feitos aqui, né, desde o fundo lá de novembro. A gente está perdendo feio essa região aqui agora, mas isso não é tudo, porque se a gente traça aqui um canal, a gente vê que a gente tinha um canal de alta aqui muito bem definidinho, né, bonitinho, os topos seguravam no topo, os fundos seguravam no fundo do canal, né, um canal de alta aqui. Só que esse canal de alta, ele é a flâmula de uma bandeira de baixa. Olha isso, né? A gente vem numa bandeira de baixa aqui no diário desde outubro, desde quando fez topo lá em 126 mil dólares. Estamos fazendo essa bandeira de baixa e a gente está rompendo essa bandeira de baixa hoje, né? Na semana passada, no domingo, na verdade, a gente rompeu, só que logo voltou, né? Fez um bull trap aqui abaixo da bandeira, né? Não conseguiu romper a bandeira de baixa. Agora está rompendo com força e esse candle gigantesco, né, pode ser considerado um candle de ignição. Confirma o padrão, né? Ele por si só praticamente confirma o padrão. Se amanhã perder a mínima, se fechar assim hoje, amanhã perde a mínima, cara, é queda praticamente certeza, né? E até onde vai essa bandeira? Se a gente pega aqui esse mastro e projeta, né, que normalmente é assim que a gente calcula alvo de bandeira, a gente projeta o mastro a partir do rompimento, olha onde ele vai parar, né? Lá na região de 66 mil dólares. O que era em 66 mil dólares, pessoal? Se a gente põe aqui uma linha horizontal, você vai ver que é praticamente o topo histórico aqui de 2021, o topo histórico do último ciclo, né? Que normalmente é até onde o Bitcoin corrige quando ele corrige desde o topo histórico. É o fim de correção de bear market, né? Normalmente o fim da correção do bear market. Olha só, o ciclo que começou a corrigir aqui de 2021 e foi terminar o fundo do bear market lá em novembro, final de 2022, corrigiu exatamente até o topo de 2017. E é isso que essa bandeira de alta no diário aqui projetada vai buscar, exatamente o topo de 2021. É coincidência? Né? É coincidência que acabou o ciclo de 4 anos e a gente está com uma figura gráfica que está projetando o alvo exatamente na onde era o topo do ciclo anterior? Cara, não me parece, né? Não me parece e eu honestamente não entendo quem está falando que a gente ainda está em bull market. Não entendo. Para mim não faz o menor sentido. Com essa estrutura gráfica aqui, o pessoal está falando de bull market. Não tem o menor sentido. E hoje está confirmando praticamente como eu falei, né? Se amanhã perde a mínima, aí que reconfirma aqui que a gente está rompendo essa bandeira. Mas se isso não é suficiente para você, vamos dar uma olhada aqui em outras coisas. Ó. Vamos pegar o semanal. Vamos colocar umas médias na tela aqui. Eu venho falando para vocês da média de 100 e da média de 50, né? Vamos colocar as duas aqui. Vamos deixar de 200, né? Já deixei de 200, vamos colocar de 100, né? O que está acontecendo, né? Então aqui está a projeção da bandeira que eu coloquei, né? E olha só, estamos perdendo exatamente a média de 100 semanas, que é a que eu comentei com vocês no último vídeo que eu comentei sobre o Bitcoin, né? Que isso aqui era basicamente confirmar mais uma vez que a gente já está em bear market. Para mim a confirmação veio quando a gente perdeu a média de 50 semanas aqui. Fiz um vídeo quando rompeu a mínima desse candle semanal aqui, falei para vocês que 93 mil dólares para mim era alvo de venda, né? Eu ia executar, ia realizar lucro nos 93 mil, realizei algumas vezes, tá? E agora aqui a gente está perdendo a média de 100, que é o que o resto do pessoal que ainda confia em bull market acredita que a média de 100 é o que realmente manda, né? Porque normalmente o preço faz isso, né? Rompe de 50, lateraliza, rompe de 100 e aí perde e vai embora, né? E isso aconteceu em todos os ciclos, já mostrei isso para vocês em outros vídeos, não vou ficar fazendo aqui de novo com detalhe, mas ó, perdeu a de 50, lateraliza, quando perde a de 100, vai embora, né? Todos os ciclos praticamente isso acontece. Ó, perdeu a de 50, lateralizou, quando confirma a perda de 100, vai embora, né? Então, cara, se você quer mais confirmação ainda que isso, eu tenho. Eu tenho mais confirmação ainda, né?
Mas o semanal tem uma coisa interessante que, ó, a projeção da bandeira de baixa do diário, que a gente rompeu, tá rompendo agora nesse momento, né? A gente confirma. Se você quer mais confirmação, mais sólida, né? Vamos esperar a semana fechar desse jeito, né? Se a semana fechar abaixo da média de 100, se até domingo a gente não conseguir voltar para fechar acima dos 86, que aí seria praticamente a gente fazendo outro bear trap abaixo da média de 100 e abaixo do fundo dessa bandeira de baixa no diário. Então, se a semana fechar abaixo da média de 100, aí a gente tem um pouco mais de certeza ainda que a gente está rompendo essa figura para vir buscar aqui a região dos 66. Mas então vamos lá, que mais confirmação a gente precisa aqui, né? Vamos para o mensal, já que o semanal e o diário não é suficiente para você, vamos para o mensal aqui ver o que está acontecendo no mensal. Agora sim eu vou tirar as minhas linhas da bandeira. E olha só, né? A gente teve aqui de fato 1, 2, 3 de compra, que eu tinha comentado com vocês, né? Não foi 1, 2, 3 de compra muito forte, né? Porque foram 3 candles vermelhos. Se esse terceiro candle tivesse sido um candle de alta, a história seria diferente. Esse mês de janeiro rompeu 1, 2, 3 de compra, confirmou a compra aqui. Quem ainda acredita em alta, o fato do preço ter recuado tanto desde o ponto de entrada mensal, né? Em 94.500 até agora, né? Deve estar muito feliz, né? Porque se você está acreditando em alta ainda, você está conseguindo comprar com desconto muito maior do que quem comprou no rompimento mensal, né? Mas se ele voltar aqui para perder essa mínima de novembro, perder a mínima aqui na região dos 80, né? Que é justamente o fundo diário que eu comentei com vocês. Se a gente perder esses 80 mil aqui, cara, esquece, né? Aí você vai ter invalidado esse 1, 2, 3 de compra, porque você já pegou o stop do movimento, né? Você teria entrado aqui, teria sido estopado aqui quando perdesse a mínima. E vai embora para testar aqui as médias, né? Olha só a média de 50 meses, onde é que está? Exatamente na projeção do alvo da bandeira de baixa do diário que eu comentei com vocês, né? Em 66 mil. Eu não sei se essa média de 50 meses costuma ser testada. Ah, costuma sim, ó. Costuma ser testada e fundo de bear market vai até a média de 100 meses, né? Olha só. Aqui no bear market de 2018-19 parou na de 50 meses, né? E aqui nesse bear market de 2015 parou na de 50 meses. Então a de 50 meses costuma ser fundo, né? E a gente está vendo aqui que ela conflui tanto com o alvo da bandeira de baixo no diário e conflui também com o topo do anterior, do bull market anterior, né? Na região ali dos 60, 70 mil dólares. Cara, tem muita confluência, tem muita confluência. Eu acho que as confluências para quem acredita em baixa são muito maiores do que as confluências para quem está acreditando em alta, apesar de ter muita gente acreditando em alta e eu não entender o porquê, como eu já comentei com vocês aqui várias vezes, né? Então, no mensal, se você quer ser mais conservador ainda, se você quer ser mais teimoso, não quer acreditar em bear market, espera perder a região dos 80 aqui. Perdeu os 80, cara, aí os argumentos de quem acredita em bull ficam ainda mais escassos e ainda mais difíceis, né? Aí o pessoal vai falar, não, tem que perder esse fundo aqui, ó. Tem que perder esse fundo aqui na região dos 74, né? Aí quando perder o 74, aí sim eu acredito em bear. Só que aí o fundo do bear vai ser lá em 65, né? O mais provável, né? Aí você já perdeu aqui um movimento gigante, né? Em vez de você pegar uma queda aqui de 20%, né? Que já não é muito, né? Considerando que desde o topo para chegar no fundo seria uma queda de 50%. Se você for esperar perder esse fundo mensal anterior aqui, a gente está falando de uma queda de 12, né? Então, o que é uma queda de 12? Não é nada, né? Então, você já segurou até o 74, você segura até o 65, né? Não faz muita diferença você arriscar vender no 74 para pegar 12%, né? Cara, eu não sei mais o que falar para abrir o olho da galera. Não sei mais. Tem uma última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, que é o meu indicador aqui, ó. Eu tenho esse indicador de momentum, para quem quiser. Ele está no meu pacote de indicadores, tá? Link aí na descrição, comentário fixado também. Ele está entrando em momento negativo esse mês de janeiro. Cara, isso é forte também. Se a gente pega aqui no bear market, né, ó, toda vez que ele entrou em vermelho aqui o momentum, né, esse indicador de momentum, foi queda, né? Foi o início, né, para fazer o fundo do bear market, ó. Então aqui em 2014 aconteceu isso. Aqui em agosto de 2018, ó, perdeu aqui, ficou vermelho aqui na região dos 6 mil e foi buscar lá os 3 mil, né? Aqui aconteceu também em 2022, ó. Aqui em cima ele deu o sinal aqui em cima nessa região. E agora está acontecendo de novo agora em janeiro, seria o primeiro mês fechando com um indicador de momento em vermelho. Então, esse indicador de momento fui eu que fiz, tá? Eu que desenvolvi esse indicador de momento, não é um indicador genérico, fui eu que desenvolvi com a minha visão do mercado. E ele funciona muito bem, né? No mensal aqui a gente vê que praticamente não teve sinal falso, né? Nem no histórico do Bitcoin, pelo menos aqui da Bitstamp.
Então, esse sinal no mensal também para mim é muito poderoso, é muito forte, e ele praticamente vai coincidir, né, com a perda da mínima aqui desse candle mensal de novembro que eu comentei com vocês, né, a perda dos 80 mil dólares. Se janeiro fechar abaixo de 80 mil dólares e o indicador de momentum fechar em vermelho, cara, não tem para mim, não tem mais nenhuma dúvida que a gente provavelmente vai buscar a média de 50 meses aqui, que coincide com o fundo, que coincide com o alvo da bandeira de baixa no diário e tantas outras confluências que eu mostrei para vocês. E se você quer ver os outros vídeos que eu fiz baseando essa minha tese de que a gente já está em bear market faz um tempo, é só clicar nesse vídeo aqui.